A paz do Senhor para os irmãos, glórias a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui ministrando, a palavra do Senhor ao seu coração, gravando esse vídeo, crendo que Deus ele vai falar mais e mais com você na sua vida nesse tempo. Eu quero já agradecer você que tem me ajudado compartilhando os vídeos, você que já está seguindo o canal, você que tem comentado, tudo ajuda a alcançar mais pessoas, para a glória de Deus. Eu quero também convidar você que ainda não é seguidor, dá uma olhada aí se você está seguindo o canal, você que está ouvindo talvez pela primeira vez, segue o canal, compartilha, para a glória de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida, E quando a gente abençoa o próximo, Deus também nos abençoa, e não é só me abençoando em si, mas é ajudando a gente a espalhar para abençoar pessoas, que eu creio que Deus ele está falando através da palavra dele. Hoje nós vamos gravar aqui o nosso terceiro vídeo dessa série Falsos Profetas, que nós estamos estudando. E a leitura de hoje ela está em Jeremias. Jeremias novamente, eu estou me baseando no livro de Jeremias para falar sobre os falsos profetas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Amém? Para a glória de Deus. Uma leitura conhecida, dos irmãos que são cristãos evangélicos, que leem a Bíblia, que vão na igreja. Eu creio que já ouviu muitas vezes esses versículos, amém? Que diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Essa leitura aqui, ela é bem conhecida, e hoje nós vamos aqui trazer o contexto dela e por que ela estaria aí no contexto de falsos profetas, A gente falando de um vídeo de falsos profetas e trazendo uma profecia linda dessa e verdadeira, que Deus falou através do profeta Jeremias, Só que quando a gente entender um pouquinho mais o contexto, a gente vai também entender por que Deus fala isso para eles. Primeiro, nesse contexto aqui, o povo já tinha sido invadido, Judá, Jerusalém, pela primeira vez, e alguns estavam já cativos na Babilônia, enquanto ainda estava tendo reino em Israel, como eu falei no vídeo anterior, sobre o domínio da Babilônia. O rei não deveria se rebelar contra a Babilônia, que ele ia ficar tudo bem, mas alguns já tinham sido levados cativos. Só que lá em Israel estava acontecendo uma rebelião, estava acontecendo alguns profetas dizendo que era para se rebelar contra a Babilônia, que não era para aceitar o jugo da Babilônia, como nós já estudamos aqui. E Deus manda Jeremias enviar uma carta para a Babilônia, uma carta para aqueles que já estavam na Babilônia, para aqueles que já tinham sido levados para a Babilônia. E a carta de Jeremias, essas palavras elas estão contidas na carta que ele envia para a Babilônia, um pedaço dessa carta. O que diz essa carta? Basicamente, ela vai falar assim, olha, diz Jeremias, que o Senhor manda que o povo que está na Babilônia prospere dentro da Babilônia. O Senhor manda, olha só, edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e ali não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, que é a Babilônia. E orai por ela, orai pela Babilônia ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, Jeremias está falando assim, olha, Deus manda falar para vocês que estão aí na Babilônia, que é para vocês se comportarem como alguém que vai ficar muito tempo, como alguém que vai passar um período bom aí, E aí ele vai, nessa leitura que ele vai dar o tempo, que seria 70 anos de cativeiro, e Deus vai falar assim,
edifica casa, planta vinha, planta jardim, planta árvores, trabalha, prospera, casem, tenham filhos, para a glória de Deus, né? Então, já trazendo um pouquinho para o contexto de hoje, nós sabemos que muitas vezes nós, naquela ânsia de que Jesus vai voltar, né, de que Jesus vai arrebatar a igreja, muitos na história deixaram de viver uma vida próspera, muitos na história negligenciaram a sua vida em alguns sentidos, né? Seja no sentido profissional, seja no sentido escolar, seja no sentido financeiro. Muitos negligenciaram porque meu coração não está nessa terra, eu vou embora para o céu em breve. E realmente a gente vive aqui nessa terra, a gente usa essa terra, porém nosso coração está no céu, é lá que está nosso tesouro. A Bíblia fala: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Porém, enquanto a gente vive aqui, enquanto a gente está neste lugar, nós precisamos trabalhar pelo bem desse lugar, né? Enquanto a igreja, enquanto o cristão, ele está vivendo na terra, ele tem que trabalhar para prosperar, ele tem que edificar, ele tem que construir, ele tem que lutar, ele tem que batalhar pelo bem, ele tem que constituir o melhor e tentar prosperar, tentar viver as bênçãos de Deus nessa terra, só que sabendo que não é a terra dele, não é o lugar dele, porque ali era a ordem de Deus: olha, fique aqui nessa terra, fique bem, edifique aqui. E outra, ore pela paz dessa terra. Quando nós vivemos na terra onde nós estamos, se aqui estiver em paz, nós teremos paz. Então, talvez você não goste talvez do governante, talvez você não goste daquele que está no poder, daquele que está governando, porém a paz, que se tiver paz em tempos de qualquer governo, mesmo que seja nós gostando ou não, tendo paz, nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar. E nós, como cristãos, precisamos orar por toda a autoridade constituída, ajudar, batalhar, para que a nossa sociedade seja uma bênção. Então, você, não sei a sua profissão, não sei o seu conhecimento, mas eu te convido, você como cristão, a pegar o seu conhecimento e aplicar no bem da sociedade, aplicar no bem do povo, para que o povo possa, através da sua vida, ser abençoado. Talvez você trabalhe com educação, então você pode ajudar na educação. Talvez você tenha a oportunidade de ensinar as pessoas a prosperarem financeiramente, você tem esse dom, esse chamado, e você pode ajudar também nesse sentido. Então, enquanto nós vivemos na terra, como igreja, como servos de Deus, a palavra está falando assim, busque a paz da terra, busque a paz do lugar onde você habita. E ali eles tinham que buscar a paz de Babilônia, porque era ali que eles iam morar por um tempo. E aí a Bíblia vai falar assim, porque depois de 70 anos eu vou tirar vocês, vou visitar a Babilônia e vou tirar vocês, porque eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Então, mesmo que eles iriam ali passar um tempo e sofrer, mas Deus tinha pensamentos lá na frente para eles, de liberdade, de vitória, de bênção, de sair daquele lugar e voltar para Jerusalém. Assim é na nossa vida. Talvez nós estejamos aqui, a ordem é trabalhar, a ordem é produzir, a ordem é vencer, a ordem é prosperar, mas não é o nosso lugar. E Deus, ele sabe disso, e ele já tem. A Bíblia fala, Jesus dizendo para seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Então, nós estamos aqui. Pode estar difícil, pode estar sofrendo. Talvez esteja parecendo que não vamos chegar do outro lado, mas Deus manda dizer: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. E eu tenho um plano para vocês. Eu já tenho casa preparada para vocês no céu. Eu já tenho uma morada no céu. Lá todas as lágrimas serão enxugadas, lá não haverá mais pranto, lá as coisas velhas serão passadas e delas já não teremos mais lembranças, já não choraremos mais, mas só nos alegremos. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas são as promessas de Deus. Essas são as promessas do Senhor para a nossa vida.
E é isso que Deus está mandando Jeremias falar para o povo ali naquele lugar. Olha, viva aqui, vença aqui, prospere aqui, ore por a paz deste lugar. Porém, eu visitarei vocês sobre este lugar e eu vos libertarei daqui. Porque eu tenho um pensamento mais alto para vocês. Mesmo que vocês estejam aqui agora, preocupados em viver bem aqui, mas eu ainda estou pensando lá na frente, porque eu vou tirar vocês daqui, porque tem coisa melhor ainda. Ou seja, o cristão ele pode vencer na terra, ele pode vencer no mundo, mas ele deve vencer o mundo também. Ele não pode perder o céu de vista. Aqui não pode ser, a gente não pode estar tão confortável aqui a ponto de não desejar sair daqui, a ponto de não desejar novos céus e novas terras. A Bíblia fala em Hebreus que Abraão, Isaac, Jacó habitaram na terra da promessa, como em terra alheia. Se eles quisessem, eles poderiam ter voltado para a terra deles. Mas eles não quiseram, porque eles não estavam pensando, eles estavam aqui lutando por pela promessa aqui que era nessa terra. Mas o coração deles estava aguardando uma maior, uma melhor, a celestial, pelo que Deus não se envergonha de ser o seu Deus. Então era essa a mensagem, né? Trabalhar na Babilônia, prosperar na Babilônia, lutar na Babilônia pela paz da cidade, constituir famílias, plantar vinhas. E lá na frente, Deus iria ouvi-los. Porque eu sei o pensamento de paz. Deus ele nunca quer o mal de ninguém, porém o processo muitas vezes é dolorido. Muitas vezes a luta que eu e você passa, a luta que eu e você está passando, as dificuldades que nós estamos passando, elas não são jamais uma maldição para a nossa vida, elas já não são jamais o fim para a nossa vida, mas elas são um processo que um dia vai passar e nós vamos ser vencedores. Porém, o falso profeta, o falso evangelho, é o falso evangelho que quer tirar a parte da luta de lado e já chegar na vitória. Sendo que Deus ele usa a luta, ele usa a prova, ele usa a dificuldade para forjar o nosso caráter, para trabalhar em nós, e nada vai acontecer fora do tempo de Deus. E aqui a Bíblia está falando, olha só, porque o Senhor nos levantou profeta na Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi. Então ele fala assim, ó, Deus está falando agora a respeito de quem ainda está em Israel, de quem ainda habita naquela cidade. Ele diz assim, olha, vossos irmãos que não saíram convosco, assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei entre eles a espada, e a fome, a peste, falo-os-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada, e com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andar de um lado para o outro entre todos os reinos, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então Deus está falando assim, olha, fiquem aí na Babilônia, porque aquele povo que ainda está em Israel, eu vou fazer deles um opróbrio, eu vou envergonhá-los. Eles estavam pensando que quem estava na Babilônia estaria pior do que eles, porque estava prisioneiro, estava escravizado. Só que Deus está falando assim, ó, porque eles não se converteram. Eu tenho coisa pior para eles. Enquanto eu não acertar a conta com eles, o povo não vai voltar, porque não deram ouvidos às minhas palavras. Eles não me ouvem, eles se endureceram contra mim. Então Deus ele só vai dar vitória quando ele julgar a maldade humana. A Bíblia fala que Deus falou para Abraão assim, olha Abraão, a sua família é dona dessa terra já, só que vocês vão ter que andar por outra terra, escravizados, sofrendo por terra alheia, que era o Egito, até que se cumpra a maldade de quem está morando aqui, para que eu visite essa terra e tire os moradores. A mesma coisa, Deus está falando assim, olha, eu tenho vitória para vocês, porém eu tenho que acabar com a maldade na terra. A mesma coisa está acontecendo hoje. Tem novos céus e tem nova terra, mas a Bíblia fala que Deus falou para Jesus, fique aqui, até que eu coloque todos os seus inimigos
embaixo dos seus pés. Então, enquanto não for vencido todos os inimigos, enquanto as pessoas não reconhecerem a necessidade de Deus, enquanto as pessoas não receberem muitas vezes aquilo que colheram, aquilo que plantaram, elas não vão ver talvez o fim dessa história, mas uma hora Deus vai concluir a obra e aquele que foi fiel até o fim receberá a coroa da vida. E aqui nessa carta Jeremias vai falar assim, olha, tem 2 profetas aí, na verdade 3, mas ele vai falar primeiro sobre 2. Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazéias. Ou seja, tinha ali Acabe e Zedequias, 2 profetas que estavam entre os cativos, e a Bíblia fala que eles diziam assim, olha, eu vou entregar Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão de vocês. Olha, daqui a uns dias, daqui 2 anos no máximo, como os profetas costumavam dizer ali, eu vou tirar vocês daqui e vocês voltarão para Israel. Enquanto Deus está falando assim, vocês podem edificar casa, pode plantar, pode fazer família, porque ainda tem muito tempo. E ore para que eles tenham paz, porque eles tendo paz, vocês vão ter também. Outros profetas estavam falando assim, não. Daqui a pouco a gente vai embora. Daqui a pouco Deus vai punir Nabucodonosor. Daqui a pouco Deus vai castigar e nós vamos vencer e vamos voltar para Israel. E aí estava tendo um conflito de mensagem. Só que a mensagem errada parecia ser a melhor. Porque era a mensagem que apregoava a liberdade automática. Muitas vezes a gente prefere a mensagem mais bonita, a mensagem mais bem elaborada, a mensagem que só promete a bênção, mas a gente não quer a correção, a gente não quer aprender a lição que aquele processo está ensinando. E quando nós temos pessoas que querem já garantir a vitória rápida e tirar logo da prova sem passar pelo processo, não é de Deus isso, porque Deus ele quer que eu e você aprenda nessa vida, que nós cresçamos em graça, em sabedoria. E muitas vezes esse crescimento vem com a luta e com o sofrimento. E aqui a Bíblia está falando assim, olha, tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. A Bíblia fala assim, Jeremias fala assim, ó, Nabucodonosor vai pegar esses profetas falsos e vai assar eles no fogo. Não é que Deus fez ele fazer isso, era costume da Babilônia. Era costume da Babilônia. Eles faziam isso. E Jeremias fala assim, olha, eles estão profetizando errado, eles estão profetizando fora da vontade de Deus, e o exemplo vai ser eles mesmos, que vão sofrer na mão de Nabucodonosor. Por quê que Deus estava fazendo isso com eles? Versículo 23 diz assim, porque fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Ou seja, os 2 profetas cometiam adultério com mulheres dos seus companheiros, com as mulheres dos seus companheiros de cativeiro. O povo já estava sendo cativo, o povo já estava triste, já tinha sido levado da sua terra, já estava se sentindo derrotado, e os profetas ainda cometendo adultério com as mulheres deles, cometendo pecado, torpeza, e sendo eles o representante de Deus. Então Deus ele tinha um acerto de contas. Eu e você, que fazemos a obra do Senhor, que anunciamos Deus, as pessoas, muita gente, elas confiam em nós como homens e mulheres representantes de Deus na terra. Então sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande. Em nome da religião, pessoas já fizeram coisas terríveis e muitas vezes não foram punidas porque a autoridade religiosa que ela tinha, a admiração do povo, fez o povo levar as coisas como normais, fez o povo achar que era tudo certo ou que estava tudo bem porque quem estava fazendo era o seu grande líder. Mas Deus está contemplando e ele vai punir o falso profeta, ele vai punir o falso mestre, ele vai punir o falso doutor, ele vai punir todos aqueles que usurpam do poder sobre as pessoas para fazer mal para elas.
Todos aqueles que usurpam da admiração que alguém tem, do respeito que alguém tem por eles, para poder fazer o mal, para poderem usufruir disso para o mal e enganar e fazer maldade. E Deus está contemplando todas essas coisas. E a Bíblia fala que eles iriam ser entregues na mão de Nabucodonosor, para não falarem nunca mais mentira que Deus não tinha mandado dizer. Tinha um terceiro profeta, para nós partirmos para o final, chamado Semaías. Aí Jeremias vai falar assim, ó, e a Semaías, o Nelamita, falarás dizendo, opa, tem uma mensagem para Semaías, para outro profeta. O que Semaías tinha feito? Assim diz o Senhor dos Exércitos para você, Semaías. Enviaste carta no seu nome a todo o povo que está em Jerusalém, e também ao sacerdote Sofonias e a todos os outros sacerdotes, dizendo, o Senhor te colocou por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para seres encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. E por que você não repreende a Jeremias, que vos profetiza e que até mandou dizer que o cativeiro vai durar muito tempo, para o povo edificar casa, para o povo habitá-las, para o povo plantar jardim e comer o seu fruto? Ou seja, a Bíblia fala que quando Jeremias profetizou para o povo, olha, habita aí, constitui família, faça casa, planta jardins, coma do seu fruto, porque vai ficar muito tempo aí. A Bíblia fala que Semaías, ele mandou carta para o povo, e mandou carta para os sacerdotes e falou assim, ó, você tem autoridade, por que você não pega Jeremias e não castiga ele? Porque ele não pode falar assim para o povo, porque já está acabando. Já está acabando o cativeiro. Toda vez que alguém fala a verdade que Deus envia, essa pessoa ela vai ser perseguida. Muita gente hoje está vivendo o melhor da terra, usando o evangelho para trazer apenas as bênçãos para o povo, e está enriquecendo, porque o povo animado que é, alegre que está, com as boas palavras, que sai da boca daquele homem, daquela mulher, daquele pastor, daquele profeta, ele tem entregado, ele tem abençoado, ele tem dado os seus bens para essa igreja, para esse profeta, para esse líder. Só que quando chega na hora de falar a verdade também da palavra de Deus, que já é um pouco às vezes mais azeda, mais difícil, a mensagem que talvez seja de mais repreensão, ele não fala porque ele vai perder a honra para com o povo, ele vai perder a vez para com o povo. E quando alguém fala algumas verdades que está na palavra de Deus, muitas vezes ele é perseguido pelo próprio pastor, pelo próprio líder, pelo próprio outro profeta falso. Isso não é hoje, é sempre. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre perseguiram aqueles que falaram a verdade do evangelho. Sempre perseguiram aquele que levou a mensagem de Deus, falando contra o pecado, falando contra a rebelião contra Deus, falando contra a prostituição, falando contra a idolatria, falando contra as coisas que Deus abomina, e que se nós não se convertermos, nós não receberemos a bênção, mas nós seremos castigados. E ninguém querendo ouvir isso, persegue aquele que tem a mensagem. E aqui a Bíblia fala que ele fala assim, olha, por que não castiga Jeremias, que está pregando para o povo que vai demorar o cativeiro? Jeremias estava falando a verdade. E aqui está dizendo que quando Sofonias leu a carta que foi enviada para ele, e leu perto de Jeremias, Jeremias ouviu. Olha só. E Jeremias fala assim, olha, diga acerca de Semaías, que o Senhor mandou dizer, Semaías vos profetizou e eu não o enviei. E ele fez vocês acreditarem em mentiras. Então Deus estava ali desmontando a falsa profecia de Semaías, e Jeremias estava declarando, o que ele falou é mentira. E a punição para Semaías, a Bíblia fala assim, ó, ele e a sua descendência, quando o povo voltar da Babilônia, não haverá ninguém da descendência que retorne para Israel. Quando o povo sair de lá do cativeiro para voltar para a terra, ele já vai ter passado e ele não vai ter deixado nenhum descendente. Então, irmãos, falar a verdade de Deus é a grande responsabilidade. Às vezes a gente passa lutas, provas e perseguições, porém,
Deus é quem trabalha por aquele que fala a verdade. Agora, aquele que esconde a verdade, ele terá sua justa punição. Deus também vai pesar a mão contra aquele que não fala a palavra de Deus com verdade, que não exorta o povo ao arrependimento, que não ensina o povo a ser sincero diante de Deus, a ser fiel diante de Deus. E muitas vezes apenas prega um evangelho da festa, apenas prega um evangelho da conquista, mas não fala todo o conselho de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos dê conhecimento da sua vontade. E um coração disposto a obedecê-lo. Um coração disposto a negar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando nós ouvirmos a verdade sobre Deus, nós não endurecer o nosso coração. A Bíblia fala assim: se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração, como os pais fizeram no passado e caíram naquele deserto e não chegaram na terra prometida. Mas quando nós somos repreendidos, nós possamos acertar o nosso caminho e andar de vitória em vitória, porque Deus tem o melhor para nós. Ele não quer nos desarraigar, Ele não quer acabar conosco, Ele quer que nós cheguemos ao céu, Ele quer que nós conquistemos o céu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, para a glória de Deus. Curte, comenta, compartilha, e Deus nos abençoe em nome de Jesus.